Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? No dia de hoje eu senti no meu coração o desejo de estar gravando um vídeo para que a vida de vocês fosse edificadas com a palavra de Deus, porque somente a palavra é que traz vida ao homem. Quando Jesus chega no deserto para Lúcifer, que se torna Satanás, ele diz: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo? Que o corpo, as coisas que mantêm o corpo, elas podem perdurar até 6 horas no seu sistema, mas aquilo que é lançado sobre o espírito é eterno. Então, quando a gente investe nas coisas do alto, quando a gente investe na palavra de Deus, essas coisas elas são lançadas no espírito, e essas coisas é que vão fazer a diferença na nossa vida. Jesus ele disse que a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são dessa terra. Porque tudo que tem na terra, a traça e o ferrugem ele consome, mas as coisas que são do alto, ladrão nenhum pode roubar. Então é interessante que você consiga focar nas coisas que o dinheiro não pode comprar, porque são essas coisas que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Eu já estou aqui com o meu cafezinho, já estou com a palavra. Vou te dar um tempo para você pegar a tua palavra, que hoje vai ser pauleira, tá bom? Então abra comigo a palavra do Senhor em Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Diz o seguinte: daquele momento em diante, passou a Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Você pode notar aqui que Jesus ele não começou o ministério dele anunciando uma religião. André, o que é religião? Religião, o original da palavra, ela quer dizer religar. Mas André, Jesus ele não fez isso. Sim, ele fez isso, mas não foi esse a intenção e o propósito original de Deus quando ele manda seu filho aqui na terra. O propósito original de Deus sempre foi estabelecer um reino. O interesse de Deus nunca foi instituir membros, mas estabelecer cidadãos. O interesse de Deus nunca foi produzir religião, mas sim uma cultura. Você pode ver que tudo que a Bíblia traz para nós é acerca de um rei, o reino e o seu cidadão, que são os filhos do rei. Mas para te explicar isso melhor, eu preciso voltar lá atrás, quando Deus ele cria o homem. Ele cria o homem a fim que ele tenha domínio sobre a terra. Em Gênesis 1:26, você vai ver que quando a palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Essa palavra
homem, no original hebraico, ela quer dizer Ish. Então Deus pega esse ser que veio dentro dele, que se chama homem. Eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus diz o homem, ele não está querendo dizer ao gênero. Deus, ele pega o espírito chamado homem e coloca dentro de duas casas diferentes. O gênero masculino e o gênero feminino, certo? Por isso que quando Deus ele fala no livro de Gênesis que o Espírito de Deus não poderia estar mais dentro do homem, ele não está querendo dizer do ser masculino, mas do ser que foi criado por ele, que saiu dele. Então, para todo homem que é o Espírito que está no homem, que é o Espírito do homem, onde o Espírito Santo habita, certo? Deus falou: você terá domínio sobre a terra, governo sobre a terra, sobre os animais e tudo que se arrasta. O objetivo de Deus sempre foi trazer a cultura do céu, a atmosfera do céu, trazer a totalidade do céu, a plenitude do céu aqui para a terra. Uma transferência, certo? Quando você realiza uma transferência bancária, o que você está fazendo? Você está tirando de uma conta e transferindo a outra conta. É basicamente isso aí. Então, Jesus ele fala que, ou melhor, a palavra de Deus fala, que Jesus é a palavra, também é a mesma coisa, que esse foi o objetivo pela qual Deus fez o homem, para transferir essa cultura, para ser um canal de transferência dessa cultura, para sermos embaixadores dessa cultura. Foi para isso que Deus nos fez, para manifestarmos, estabelecermos essa cultura, expressarmos um céu aqui na terra. O amor, a paz, a mansidão, a misericórdia, o domínio próprio, a temperança, tudo isso são elementos que contém na conta original, no céu. E Deus queria que por meio de nós transferíssemos essas coisas aqui para a terra. Só que o problema é que o homem, ele peca contra o governo, ele peca contra a nação. Ele, em vez dele manifestar, ele desobedece, ele viola as leis de Deus. E agora Deus ele tem que... Na verdade, o plano já estava elaborado, porque a palavra de Deus fala que em Apocalipse que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido morto. Quando o homem peca, Deus não entra em choque. Mas agora Deus ele tem que conduzir a história para que Jesus venha e possa estabelecer o céu na terra de novo. E a pessoa mais importante do governo se chama Espírito Santo. Eu chamo esse amigo de governador. Por quê? Porque ele é uma pessoa com as credenciais do governo, que veio morar dentro de nós. E somente por meio dele que nós temos a capacidade de manifestar o céu. E quando o homem peca, o Espírito Santo ele é retirado da terra. E quando a história ela se desenvolve, de Adão até Jesus foram 4.000 anos. O desenvolvimento da história, Jesus ele veio justamente repleto do Espírito Santo. E quando Jesus ele começa seu ministério, ele diz: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus, que é a personificação, que é representado diante da presença do Espírito Santo,
ele não tinha sido liberado porque Jesus ainda não tinha vertido o seu sangue, derramado o seu sangue. Então o Espírito Santo ele estava próximo a ser derramado nas pessoas. Então tudo que Jesus fez no seu ministério, todos os milagres que Jesus fez no seu ministério, todas as coisas, libertação que Jesus fez, tudo foi por meio do Espírito Santo. Quando Jesus chega no final do seu ministério, que ele está diante ali do Calvário, e ali ele está pagando um alto preço pela traição que aconteceu no início. Por meio do sangue dele, ele foi limpando todas as casas, que somos nós. Porque a Bíblia fala que Deus ele não habita aonde tem pecado. Deus e pecado eles não habitam no mesmo espaço. E Jesus, por meio do sangue de Cristo, ele limpou tudo que me condenava ao inferno. E ele em João, antes de Jesus subir aos céus, ele libera o Espírito Santo de novo a nós. Ele fala aos discípulos: ficai aqui em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Meu irmão, onde que eu quero chegar com essa palavra? Eu quero dizer para você que se hoje você aceitar o nome de Jesus Cristo, que se você hoje confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo agora, por direito, ele passa a habitar em você. E agora o céu começa a ser estabelecido na terra por meio de você. Esse é o maior plano de Deus e esse sempre será a maior vontade de Deus. E eu vim aqui te dizer hoje que existe esperança para você, que existe solução para você, que aquilo que me condenava, se eu verdadeiramente confessar o nome de Cristo e me arrepender, eu ganho de presente o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. E hoje nós somos livres e nós podemos cantar. Não há nada que nos amarre, não há nada que nos faça reféns, porque quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, o céu está dentro de nós. E nós podemos manifestar essa cultura por onde quer que aonde que a gente passar, a gente pode levar essa cultura. E eu quero desafiar você a fazer essa oração de entrega, a fazer essa oração entregando a sua vida, entregando a sua família, para que o Espírito Santo agora, que é o governador, porque ele sonda a mente do rei, e traz a nós o coração de Deus, e através do coração de Deus a cultura do céu ela pode ser manifestada na terra. André, como que eu posso então descobrir o propósito? Simples. Ninguém sabe do seu propósito e conhece melhor do que o Espírito Santo, porque ele sonda o coração de Deus. Seu propósito, ele está dentro do coração de Deus, as suas verdades estão dentro do coração de Deus. E quando você clama por isso e quando você pede a Deus para revelar a você isso, ele sonda o coração de Deus, traz as suas verdades e ele ministra ao seu ser, à sua consciência, e você pode viver uma vida plena, você pode viver uma vida satisfeita. Deixa eu só terminar com esse versículo, eu acho o máximo esse versículo. Em Mateus, me parece que 5, está dentro
das bem-aventuranças ali, quando Jesus, ele disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Ou seja, justiça significa a vontade de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm tudo que eles mais anseiam em saber a vontade de Deus, porque assim Deus irá fazer. Por meio de quem? Do nosso governador, Espírito Santo. Que ele possa encher a sua vida, que ele possa encher a sua família, que ele possa encher a sua casa. Que Deus possa, através do Espírito Santo, manifestar a sua cultura aonde que você estiver. Por isso que quando Jesus orava, ele dizia: que venha o teu reino. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe tudo o que tiver sobre o seu gerenciamento, tá bom? Então essa foi a primeira série da nossa sequência de vídeos que nós vamos ter a partir de hoje. Eu sei que Deus vai falar muito na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe.